noite! Eu de novo, mais uma vez. Hoje a live tá bem diferente de todas as que eu já fiz. O assunto é bem diferente. Eu, quando consegui entrar em contato com a Ju, eu fiquei muito feliz e é um assunto assim bem interessante, né? Espero que as pessoas gostem do projeto dela, o que ela tem para trazer pra gente. Ah, a Ju já entrou. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. Fico muito feliz em saber que você se propôs a tirar um tempinho da sua agenda, que imagino que seja muito corrida, para estar aqui, né? Eu já vou te chamar porque... Só você aceitar aí, por favor. Porque o Insta tá com esse negócio de 1 hora e pra gente não perder tempo, eu já quero que você esteja presente o mais rápido possível. Olá! Boa noite, Oi! Acho que agora ficou bom. tá bom? Como você está? Eu muito bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Olha a Regina entrando aí. Boa noite, seja bem-vinda. Ju, muito Oi. obrigada por você ter aceitado. E eu tô super curiosa, porque eu fiz as perguntas para ela e ela falou: "Eu vou te respondendo mais ou menos". Eu falei, não, 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 quero saber só lá na hora. Quero que seja surpresa para mim também. Ai, ai. O que que a Regina comentou Não sei. era... 1 hora e meia? Ah, pois é. O É. que que aconteceu, Regina? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Na terça-feira, antes do feriado, terça retrasada, eu descobri que estava sendo 1 hora só. E eu estava no meio da live. Eu falei, meu Deus do céu, porque minhas Ah, lives sempre não tinha tempo, sabe, Ju? Ele não botava tempo. Então, as lives a gente batia o papo aí bem gostoso. E aí me pegou de surpresa e a live parou bem no meio. Eu falei, ah, não, com a Ju tem que ter começo, meio e fim. Aí eu falei, vamos começar logo, porque muita gente vai assistir depois, muitas pessoas já falaram comigo que vai assistir depois, eu não sei se isso. falaram com você. E por conta da Sim, correria do dia a dia, essas coisas, então geralmente as pessoas assistem depois, né? Então, assim, vamos aproveitar ao máximo a Ju aqui. Já vou falar aqui para quem quiser fazer perguntas para ela no final, a gente vai abrir um espaço para fazer as perguntas. E aí tem um pontinho de interrogação aqui embaixo, do lado do aviãozinho. Vocês colocam as suas perguntas lá, porque as perguntas não sobem e a gente não perde. Então, aí fica lá guardadinha e a gente não esquece de perguntar, beleza? E se vocês uhum. puderem já compartilhar a live no aviãozinho também aqui embaixo, eu agradeço muito. Ju, então vamos começar. Chega de enrolação desse Instagram, que para a gente aproveitar esse tempo o máximo possível. Ai, Eu ai. queria muito que você se apresentasse para todo mundo e para mim também, né? Porque eu também estou curiosa para saber sobre tudo sobre você. Ah, então tá. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite seu, tá? Estou muito feliz mesmo e eu espero que eu consiga passar um pouquinho, né, da minha experiência para vocês, né? Com Eu espero certeza. do fundo do meu coração isso. Então, o meu nome é Jussarina, eu sou mãe, primeiramente, Sim, gaúcha, eu moro em legal. Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Boa coisa boa. Eu sou empresária também, eu tenho um escritório de contabilidade há mais de 10 anos. Uau. Isso. Sou apaixonada pela minha vida, Que por bom. livros e Ah, por café. É assim que eu me apresento sempre. café, alguma bebida e livro eles são nascidos juntos. Já, Olha eu aí. trouxe meu cafezinho. Ai, ai. Ai, que delícia. Então é isso. E é filho ou filha? Uma filha, Quantos? Lavínia, Lavínia, que nome lindo. Eu acho lindo, Lavínia. Quantos anos tem ela tem? 3 anos e 8 meses. Ah, é um bebê, igual quase a Mari. Oh, Oi? minha filha, minha bebezinha, tem 3 anos também. É quase a mesma idade. Ah, olha que legal. Que Sim. delícia. E aí, Passa tá rápido, frio? né? Aí tá frio? Não tá frio e nem hoje, na verdade, fez um dia, acho que uns 28 graus mais ou menos. Sim. Ah, Mas não. agora começou um ventinho, meio chatinho. Eu acho que vem chuva.
Eita, aqui em Brasília tá bem assim. Não sabe se vai chover, se vai fazer calor. Tem dia que tá fazendo calor, ao mesmo tempo já tá fazendo frio. Aqui a janela já tá começando, como minha mãe fala, descendo um sereninho aqui. No final da live eu já tô tossindo já. Esse tempo é bem doido. Então vamos lá. Eu estou querendo Vamos. saber como foi que surgiu esse projeto de para ajudar as pessoas a escreverem um livro, a sua própria história, ou seja lá o tema que a pessoa escolher. Porque você, Isso. contadora há tantos anos, numa profissão tão diferente, tão oposta, e como é que surgiu isso? Como é? Conta um pouco pra gente. Sim, vou contar. Antes de mais nada, o meu pai, isso há mais ou menos uns 60 anos atrás, ele já era chamado de guarda-livros. Então, eu costumo dizer que essa paixão vem de berço, De né? Já berço. vem. Isso, é. Em novembro do ano passado, eu criei um site. E esse site se chama Novas Histórias Começam Aqui. E nesse site eu vendia um livro digital. E as pessoas que compravam o meu livro, lá na plataforma da Hotmart, você sempre insere o endereço, né? Tem essa possibilidade, né? Aí eu incluí esse item como se fosse obrigatório, né? Então eu tinha o endereço das pessoas que compravam. E as Sim. pessoas que adquiriam o meu livro digital, eu enviava uma cartinha no endereço delas. E nessa carta eu agradecia, né, pelo prestígio, né, por ter comprado o meu livro, e eu pedia para elas me responderem, me contando alguma história pessoal delas. Ou Ai, um momento de. Sim, isso foi em novembro do ano passado. Ou um momento de superação, ou algum momento de coragem, alguma coisa assim pessoal da vida delas, para que eu pudesse compartilhar no meu blog a história delas. entendi. Então, essa história já vem lá do ano passado, mas era em formato de carta, né? Ah, Era a cartinha que eu enviava e elas me respondiam por e-mail daí as histórias delas, né? aham. Então, assim, quase se passou um ano, né? E acho que foi em junho desse ano, a Dirce, que foi uma colega de um curso meu, me convidou para fazer parte de um livro com outros coautores. Só que ali no livro dela são homens e mulheres, Aham, tá? sim. Eu aceitei, né? Porque eu sempre aceito tudo que aparece. Eu sou uma pessoa assim que eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, né? Eu sempre Então, estou me pronta. desafiando. É. E eu aceitei. Nem não quis saber muito assim como que ia funcionar. Eu falei, eu topo esse desafio. E Sim. começou esse processo de escrever esse livro com os outros meus colegas, com os outros coautores e tudo mais. Uhum. E nesse meio tempo, assim, eu fui percebendo que as pessoas, elas querem compartilhar a história delas com as demais, só que elas não sabem como começar, por onde começar, o que fazer. E eu pensei, tá aí, é isso que eu vou fazer a partir de agora. Ao invés de enviar a carta pedindo para as mulheres me escreverem um e-mail, não. Eu vou pedir se elas querem participar de um livro e contar a história em um livro delas, né? E isso daí se tornou o meu trabalho, que eu chamo projeto barra trabalho. Projeto porque é uma coisa que eu amo, né? Sim. E Uhum. trabalho porque a gente precisa também ter uma renda, né? Então Sim, eu claro. uni o útil ao agradável, porque eu sempre gostei muito de escrever, sempre, 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 sempre. Tanto é que na faculdade era eu que sempre fazia os trabalhos, e na hora também de formatar, era sempre eu que formatava. Então eu sempre fui muito metida, digamos assim, né? Quando o assunto era trabalho, coisas nesse sentido, né? Sim. Então foi mais ou menos assim, Rô, que surgiu esse projeto, né? Sim. Começou lá no passado através de cartas e quando esse Sim. ano eu participei de um livro físico, eu vi Uhum. essa oportunidade de eu agregar, né, no meu trabalho e no meu site isso. Ai, gente, que legal. E o mais legal ainda é que isso tudo nasceu
através do interesse das pessoas, né? Não foi nenhuma coisa, eu preciso ir atrás de alguma coisa para fazer, veio tudo aparecendo assim, de uma forma tão leve, né? A minha ideia, você diz? Sim, a questão das Sim, pessoas sim. virem contando as histórias e o interesse delas. Gente, que legal! Caiu como uma luva, assim, foi uma benção nos seus braços. Desse livro agora, que são 10 mulheres, é a primeira edição, tá? Eu Sim. quero. O primeiro eu penso em mulheres, só mulheres, tá? Por enquanto, só mulheres. Uhum. De vez em quando, quando eu tô ali olhando o Insta e me chama atenção alguma resposta de alguém, Uhum. ou me chama atenção alguma coisa que aquela pessoa escreveu, eu entro em contato com essa mulher. Que Porque e legal. eu vou lá e eu olho a página dela e eu vejo essa tem potencial. Eu quero contar a história dessa mulher. Então eu posso dizer que eu também eu escolho a dedos, assim, Uhum, né? sim, sim. Porque Olheira, tem que ter também uma troca ali, né? claro. Eu comento nos e-mails que eu quero mulheres do bem, eu Sim. quero. Porque eu não quero que seja assim, olha, um trabalho forçado. Tem que ser uma Uhum. coisa leve, Né? gostosa, né? Natural. É, uma coisa natural, não adianta, né, forçar uma situação. Então, eu vou lá, converso, eu explico, mostro o meu trabalho. E fora isso, também tem as que me conhecem aleatoriamente, assim, ou conhecem o meu site, né, e entram em contato comigo também. Então, daí são dessas Sim. duas formas. Legal, interessante. A Alberto falando aí, é uma missão de vida, realmente, é uma missão de vida. Compartilhar as superações das pessoas é muito importante e isso ajuda outras pessoas, né, com certeza, a inspirar outras pessoas a mudarem de vida também, porque geralmente a nossa história sempre está vinculada com a história do outro, né? E as Com nossas certeza. superações, as nossas vitórias sempre pode ajudar o outro, né? E isso é uma troca, né? Vice-versa. E agora eu tô curiosa para saber, voltar um pouquinho lá atrás, esse livro que você estava vendendo, que começou tudo, o livro fala sobre o quê? Qual é o título do livro? A coragem de ser você mesmo, ainda que imperfeito. Esse Uau, livro, que legal. ele tem 99 reflexões. Na verdade, são 100, mas a número 100 é a pessoa que vai criar, ela mesma vai criar a sua reflexão. Ai, gente, que legal. Bem legal. Então, são 99 reflexões curtas, Sim. criativas, Aham. algumas até divertidas. E eu posso dizer, eu sempre digo assim, quando as pessoas me pedem sobre esse livro, não são reflexões assim mirabolantes, não, são reflexões fáceis. Só que muitas vezes a gente acaba que não se faz essas reflexões, né? O dia passa tão rápido, tão corrido, assim. Olha só que interessante. Ontem eu me encontrei com uma amiga aqui na minha cidade, que eu dei para ela esse livro, dessas reflexões. Sim. E eu não havia mais conversado com ela, já faz um ano, isso, quase um ano, novembro, isso. E ontem eu me encontrei com ela, ela falou assim, Jussarina, depois que eu li o teu livro, eu repensei na minha vida, eu Olha. larguei o meu emprego e eu comecei a fazer uma faculdade. Daqui 6 meses, ou daqui 6 meses, porque agora é mais rapidinho, né? Porque é online, né? Sim. Eu Aham. Flor, você parou. Alguém. Ah, voltou. Após eu ler o seu livro, eu repensei a minha vida, larguei o meu emprego, comecei a fazer uma faculdade, ela disse. Daí eu falei, meu Deus do céu. Daí eu Olha. pensei, por que não me falou isso antes, né? Nossa, eu fiquei tão feliz ontem. Até Uhum, hoje, antes de a sim. gente iniciar a nossa conversa aqui, eu tava pensando nela, né? Então, olha só, quantas pessoas a gente inspira e não sabe, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. E essas pessoas mal sabem a O alegria que bem. é quando elas falam, que traz o feedback, né? Quando retorna, Eu, porque aquilo ali dá mais motivação, mais ai, gás para você continuar, né? Então, que delícia que isso. você recebeu esse feedback. Eu até entendo porque ela tem 2 filhos e a nossa correria Ah, diária é bem
habituada, né? Então daqui a pouco ela nem lembrou. Só que eu achei assim, quando ela me viu ontem, ela falou, até fiquei emocionada. Eu falei, nossa, uau, tá, largar o emprego, até, nossa, calma, né? Não é bem assim também, né? Mas foi uma forma que ela resolveu de dar um basta, né, na vida dela. Então essas reflexões, algumas são bem assim, como que eu vou dizer, provocativas também. Uhum. Interessante. Mas é bem Se não legal, bem legal. provocar, não tem mudança, né? Se não mexer lá dentro, É, não... se só ler e passar, não faz sentido, né? Vai ficar muito não, não, superficial. isso E mesmo. esse livro desse ano que você juntou com essas. São quantas mulheres? 10 mulheres? São 10 mulheres, agora, até no dia, até hoje, agora há pouco, eu tenho 7. Ainda tem 3 vagas. Ah, entendi. E qual é o título do livro? Como está o andamento desse Aqui, livro? ó, eu escrevi aqui para não esquecer. Eu fiz um script, olha, fiz Uhul, um muito bem. script, sim. É, porque daqui a pouco a gente aqui na euforia, a gente esquece, né? A gente É, fica nervosa. Ah, eu faço várias lives, mas não importa, né? Sempre parece que é a primeira vez, né? sempre aparece, é a primeira vez. Histórias reais, inspiradoras de mulheres que orgulham o país. Esse é o título do livro. Que Aí, forte! as 10 coautoras, o título, vai na capa o nome das 10 mulheres, né? E depois lá Uhum. dentro, cada uma vai ter determinada quantidade de páginas, né? Eu ajudo a escrever, daí a gente vai revisando e tudo mais. Vai ser bem legal. Bem mesmo. Que legal. Vou acompanhando aí que eu Vai. quero estar no lançamento. Vai ser muito, olha, vai ser muito legal. Até na minha, eu gostaria que ele já estivesse pronto em dezembro. Só que algumas mulheres demoram para responder, por mais que a gente dê um prazo assim, olha, me fala Sim. se você quer sim ou não até semana que vem. Ju, me dá mais um tempinho para pensar, e nesse um tempinho para pensar, né? Daí acaba que acho que se atrasou um pouquinho, né? Mas ela vai sair o livro, sim. Está ficando bem bonito Ai, mesmo. imagino. São até Ai, agora imagino. as 7 mulheres são maravilhosas. Cada uma tem a sua história, cada uma tem as suas peculiaridades, né? Histórias Muito inspiradoras, legal. né? Meu É, bem, eu queria saber se você geralmente recebe essa pergunta e quando você responde, eu queria saber a resposta. Porque assim, meu esposo uma vez já até falou assim, amor, você tem vontade de escrever um livro? Eu falei, eu tenho. Mas será que as pessoas vão ter interesse sobre o meu livro? Aí eu queria saber se você recebe com frequência essa pergunta, né? Porque às vezes tem muita gente que está assistindo a gente, tem essa vontade, mas fica com receio. O que as pessoas vão pensar? Será que vão ter interesse? Alguma coisa? Então, isso é normal, essa pergunta, esse receio, esse medo? sim, as pessoas perguntam, né? Quem que vai querer saber da minha história? Ninguém. E também uma outra Ninguém. pergunta que eu recebo muito é assim, mas eu não tenho nada para contar. É Então, verdade. é, É. Então, eu respondo sempre que sim. As pessoas têm interesse em comprar livros porque são histórias reais de pessoas reais que inspiram as outras pessoas. E as pessoas, elas têm curiosidade, sim, em saber um pouquinho mais da vida das outras, né? No bom sentido, eu tô falando, né? Sim, Curiosidade, uhum, né? sim, entendo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se a pessoa é empresária, tá? E ela quer escrever um livro contando a trajetória da empresa dela, tá? Lá do início até os dias atuais. Ela Uhum. pode vender o livro para os clientes, para os fornecedores. É, Sempre tem alguém que vai sim. comprar os seus livros, né? Ai, Ju, eu não tenho empresa, não tenho para quem vender. Tem também para quem vender, sim. Você vai vender para sua família, para os seus amigos. Daqui a pouco você vai criar, você pode vender pelo Mercado Livre, né? Uhum. Você pode vender pela internet. E hoje em dia tá tudo assim, olha, eu converso com pessoas do mundo todo, né? Sim. Então, para você divulgar o seu livro, hoje em dia não é mais tão raro, não é tão difícil, né? As coisas estão bem mais fáceis, digamos assim, né? E quando a pessoa vem e me fala assim, ai, Ju, eu não tenho nada para contar. Eu sempre falo o seguinte,
qualquer pessoa, sem exceção, todo mundo tem sim alguma história para contar, tá? Seja algum momento, pode até ter sido assim, ó, alguma coisa que a pessoa não seja uma coisa assim tão gostosa de ser lembrada, né? Pode ser uma coisa mais triste, né? Alguma coisa assim. Mas daqui a pouco tem outras pessoas passando pelo mesmo drama que você passou. É Então verdade. é a sua história que pode ser que aquela pessoa esteja esperando para ler, né? Então, daqui a Verdade. pouco a gente até sente assim, ó. Eu li uma vez uma reportagem que fala assim, ó. Você é uma pessoa egoísta se você não quer contar a sua história e inspirar outras vidas. Porque por mais Olha que ruim legal. que seja, todo mundo tem sim, né? As pessoas têm. E muitas vezes elas não lembram. Só que daí a gente vai revendo a história. Por exemplo, nesse livro, Rô, eu envio algumas perguntas chaves. E a Uhum. partir das respostas dessas perguntas que a gente vai escrevendo a história dessas mulheres, tá? Então, daqui a pouco, alguma pergunta, opa, né? Eu não lembrava, não, Hum, né? Faz com que a pessoa vá lembrando de determinados sim, assuntos, né? Então as entendi. pessoas compram sim. E outra coisa que eu acho bem legal, eu me candidatei, mas já tinha terminado as inscrições, que eu queria participar da Feira do Livro, lá em Porto Alegre, que tem, né? E daí, você quer expor o seu livro? Daí, não, eu não quero expor o meu livro. Eu quero que as pessoas que passem pela feira, que são leitores, né, que vão comprar o livro de alguém, eu quero brotar uma sementinha na cabeça delas de que elas também podem ter o Sim, livro delas. que Porque legal. a gente passa assim na livraria, a gente olha aquela quantidade de livros ali. Uau, quem escreveu isso? Só que Uhum. muitas vezes a gente nem percebe que nós podemos sim escrever, né? A gente Sim, tem como se fosse um bicho de sete cabeças escrever um livro e ter a sua história registrada em um livro, né? sim. Não é difícil, não é difícil, não é. Ai, muito bem. A Paula, boa noite, Paula. Ela colocou uma pergunta aqui, Paula, a gente vai responder no finalzinho, tá bom? Depois a gente volta. E quem tiver mais perguntas, põe as perguntas nesse pontinho de interrogação, que as perguntas não sobem, tá bom? E aí a gente Tá vai bem responder no baixinho o final, volume, tá? E tá aí, melhorou? baixinho. Melhorou? Não, pra mim não, mas tudo bem. O meu tá bom? Pra mim tá. Não voltou? Não sei. Eu Pra mim recebi tá uma normal. ligação. E Tá, então pode agora, ser, mas voltou? eu consigo. Só tá bem baixinho. Tá bom. É, uma observação que eu fiz em cima da pergunta, né? Quando a gente vai assistir, sei lá, assistir um filme, eu particularmente gosto muito de assistir filme baseado em histórias reais, né? Eu Então, também. assim, o livro também é uma forma da gente se interagir, conectar também, né? Porque geralmente Com eu vou lá, certeza. ai, vai no Netflix, aí você fica lá horas perdendo tempo. Eu já vou lá, baseados em fatos reais. Eu Eu sou também. é o primeiro tema que eu vou procurar. E aí, você já assistiu? Você já assistiu? Já assisti. E eu adoro, eu Já gosto assistiu todos. bastante, é muito gostoso. Eu gosto. Você também gosta? Eu adoro, eu também. Baseado em fatos reais sempre. Nossa, então o livro deve Até ser vou muito indicar um legal. que é muito legal. Absorvendo o Tabu. Foi um dos melhores que eu já assisti baseado em fatos reais. É muito legal. Absorvendo o Tabu. Anotado. Depois eu passo o feedback Assista, é que eu muito achei. bom. Flor, agora eu queria que você contasse um pouquinho como é o processo, assim, um pouquinho assim, como é o seu trabalho, o processo de como ajudar a pessoa a escrever do início, como é assim, só contar o basiquinho aí, só para as pessoas ficarem um pouco curiosas. Sim, eu aqui né, deixei algumas anotações porque eu não quero esquecer nada, né? Então vamos Ok, lá. sem problema. Vamos lá. Algumas pessoas me escrevem e falam assim, ó, Ju, eu já comecei a escrever, mas eu não consigo terminar, ou me perdi no meio do caminho, ou como eu começo. Então, eu sempre costumo dizer que escrever é lindo, é maravilhoso, só que nem tudo são flores, né?
A pessoa precisa sentar, ela precisa escrever, e isso requer trabalho, tempo e muita dedicação, né? Então, acho que eu vou citar mais ou menos uns 3 itens, tá? O primeiro que eu sempre costumo dizer é: a pessoa que tem uma crença limitante ou um sabotador, que lá no fundo dela diz assim, olha, eu não sou capaz de escrever um livro, aqui é o primeiro passo, tá? Você precisa eliminar essa crença que você tem, porque você é capaz sim. Ah, Ju, eu não tenho uma história para contar. Você tem uma história sim. Então, o primeiro passo é esse: eliminar todos os sabotadores que te impedem de aceitar ou de saber, de entender, de que você pode sim escrever, ou, se não sabe escrever, eu posso ajudar, e ter um livro contando a sua história. Então, é possível sim. Sem exceção, sem exceção. Qualquer pessoa, sem exceção, desde que mande esse sabotador, essa crença limitante embora, tá? Então, esse é o primeiro passo, um dos mais importantes. O segundo, eu sempre gosto que as pessoas comprem um caderno, tá? E se as pessoas não gostam de escrever, elas podem criar um grupo no WhatsApp, um grupo individual, só ela mesma, né? Então, assim, ó, a pessoa tá lá tomando banho, lembrou alguma coisa, sai do banho, anota no caderno que você lembrou. Vai resgatando memórias do seu passado, lembranças. Porque quando você vai sentar para começar a escrever, não vem as memórias. Nesse momento, você não vai lembrar de nada. Então, tenha sempre um caderno contigo. E sempre que você for lembrando de alguma situação, você não precisa detalhar a história no caderno ou no grupo do WhatsApp. Você pode ir colocando palavras-chave, assim, só para lembrar que história é, né? Aí depois, na hora que você for escrever, sim, daí você vai fazer toda a história, né? Mas então é isso, comprar um caderno ou ter um grupo de WhatsApp, aí você pode até enviar áudio, né, se você não gosta de digitar, e a cada lembrança que você tiver, você começa. Você vai escrevendo, você vai lembrando, pega lá da sua infância. Muitas vezes também a gente não lembra de algumas informações, aí você pode conversar com os seus familiares, com os seus amigos, e pedir assim, ó, fulano, você tem alguma história legal de nós dois que você possa me lembrar? Que daqui a pouco a gente esquece, né? São tantas memórias que a gente tem, né? Que a gente esquece. Então, você pode pedir para os seus parentes ou para os seus amigos. Nesse livro, eu peço para as mulheres pedirem depoimentos de clientes também e de familiares. Porque é muito bom a gente conseguir ver aquela pessoa a partir do olhar de uma outra pessoa, né? Eu acho bem legal isso, pra gente, né? Pra conseguir daqui a pouco, assim, olha... Porque alguma tem até, assim, vergonha, né? Eu sou isso, aquilo, né? Agora, uma outra pessoa falando dela, acho que consegue chegar mais a fundo, né? A respeito da personalidade dela. Então, é isso. Anotar, escrever todas as lembranças que vierem. Tá? Isso também é bem importante, porque daqui a pouco pode ser que o seu livro demore anos, né? Mas, por isso que eu também falo um ponto muito importante assim, ó, você precisa ter uma rotina de escrita. Você pode determinar na sua semana, um dia da semana. Por exemplo, terça-feira, das 9 às 10. Toda terça-feira, ou toda quarta, ou toda quinta, você vai ver o melhor dia que seja para você, né? Você vai tirar aquele tempo, você vai se dar esse tempo e esse vai ser o seu momento. É nesse momento que você vai escrever, que você vai sair do piloto automático, digamos assim, né? Mas assim, não pode ser uma coisa pesada ou pressionada. Hoje eu preciso escrever. Não. Você tem que chegar lá leve, descontraída, divertida. Uau, é hoje que eu vou escrever mais um pouquinho da minha história, ou do meu livro. Daqui a pouco a pessoa quer contar uma história, né? Não sei, né? Tem pessoas que escrevem poesia, tem vários tipos de gêneros, né? Então, faça do seu momento da escrita um momento só seu. Um momento de diversão, alegria.
para que você consiga passar em cada palavra um sentimento verdadeiro, para que quando o leitor leia a sua história, ele consiga sentir. Olha, tem muitas histórias que quando a gente lê, a gente não fica arrepiada, né? Ou daqui a pouco a gente chora, não chora? Chora. Então, Nossa, gente, é tem isso que umas eu falo. sensações que nem. Tem umas sensações no livro que nem em filme você consegue sentir. Não consegue, não sente. Isso mesmo. Eu acho que foi semana passada que eu fiz a biografia de duas mulheres. Eu chorei. Porque a gente Hum, consegue se colocar na cena e sentir o que elas sentiram na pele. Sabe? tem. Tem tanta história linda lá fora, esperando para ser contada, para inspirar outras vidas, que olha, é de arrepiar mesmo. É muita história bacana, mas é muita história mesmo. Só quem tá ali nessa saga diária Sim, que reconhece isso, né? com certeza. E isso é muito. Se a gente, igual você falou, se a gente guarda aí essa história tão inspiradora para, em vez de passar para os outros e guardar só para a gente, é egoísmo, né? Porque é igual Uma coisa que eu o gosto uma frase muito que fala que um livro é um passaporte para a eternidade. E assim, ó, olha, depois que você morre, você vai deixar o seu livro. As próximas gerações, elas vão conhecer a sua história. Quanta história linda que tem por ali que foi apagada, digamos assim, né? sim, Então, um livro vai ficar ali registrado, meu Deus, por quantas gerações? muitas, nossa, incontáveis. Tem muitos livros aí que a gente nem leu ainda, que não conhece, e que a pessoa já faleceu há anos e que ainda está vindo ainda, né? Eu Justamente. E assim, tenho muitos eu livros. amo o livro digital, eu adoro, mas para mim o livro físico tem o seu valor, sempre teve, tá? Eu não adianta, eu pego a minha caneta, eu pego o meu marca-texto, as pessoas de vez em quando me pedem livro emprestado, eu empresto, mas eu sempre falo, tá cheio de anotação, não dê bola, né? Porque, Sim, sabe, aquele cheirinho do livro, sim. Em relação a isso, eu preciso pegar o livro. Para mim tem que. eu Eu também. ainda não me adaptei com e-book, ainda não, ainda sou do tempo velho ainda. Mas olha, eu quero trazer de volta esse hábito para as pessoas. As pessoas é uma coisa tão assim, ó, tão gostosa, tão saudável, né? A gente precisa trazer de volta essa cultura para o nosso povo, né? As pessoas Uhum. precisam ler. Claro, tem as que não gostam, né? Mas Sim. tentar incluir, né? Pode fazer, como eu comentei aqui, ao invés de escrever uma rotina da leitura, tira um pouquinho por dia para ler, nem que seja uma página de um livro. Eu sou prova viva disso. Eu nunca gostei de ler. Eu comecei a gostar de ler tem o quê? 3, 4 anos pra cá. Então eu fui e dava sono e bocejava. Não, uma página por dia, uma página por dia. Gente, era sentar e começar a bocejar e preguiça e tanta coisa pra fazer. Mas eu persisti, continuei e eu sou apaixonada hoje. Então, assim, quem me via antigamente falou: não, não é possível que você gosta de ler agora. E tem hora que a gente se perde e fala: meu Deus, mas já passou esse tempo todo aqui, eu tô aqui. Tanta coisa para fazer, eu me perdi aqui. Mas é uma delícia, a leitura é um momento muito gostoso. E aí é a mesma coisa da escrita, né? Você tem que ter hábito, tem que ter a persistência, e se você quiser, com essas suas dicas maravilhosas aí, e procurar ainda você ainda para ajudar, vai ser facinho, vai tirar de letra. E assim, ó, e algumas pessoas também param no meio do caminho, porque assim, ó, enquanto elas estão ali, o começo sempre é mil maravilhas, né? Você tá naquela empolgação, né? Aquela Mas empolgação. depois, empolgação. Depois acaba que parece que joga um balde de água fria e vai esfriando, sabe? Então, quando tem alguém ali te estimulando e ajudando você, se torna um Mas pouco mais fácil, sabe? E outra coisa também, daqui a pouco não tem ninguém para te ajudar, beleza? Tudo bem, ok? Mas a pessoa fica assim, perdida. Quem vai editar? Como eu faço para assim, registrar o meu livro? Como eu faço é, para imprimir, né? Então, a parte do escrever você pode até se motivar e conseguir finalizar, mas quando finalizar, aí o bicho vai pegar. Você vai precisar de ajuda. isso é, sim, Meu bem,
E agora eu queria saber qual é o seu maior sonho, o maior objetivo, assim, com esse seu projeto tão bonito, tão lindo, e assim, que mexe com você, que você fala, eu ainda vou alcançar isso com esse projeto. O meu maior objetivo, então, agora no momento, é mostrar, é trazer uma nova realidade para as mulheres, que é que o livro não é um bicho de sete cabeças. Eu quero mostrar para elas que é uma realidade bem próxima delas. E Sim. que se você tem uma história de vida para contar, não deixe guardada esta história só para você. Compartilhe com outras pessoas. Daqui a pouco, ai, mas eu não vou inspirar ninguém. Olha, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você consiga vender 100 livros. Se você conseguir ajudar uma pessoa que seja com a sua história, uma pessoa, eu fico arrepiada, guria. Uma pessoa que seja, já valeu todo o teu esforço em ter escrito esse livro. Com Então, certeza. assim, olha, eu quero sim que as mulheres deixem os seus legados. Eu quero sim que as mulheres inspirem outras vidas. Eu quero que as futuras gerações dessas mulheres sintam orgulho delas. Eu quero que essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo e que estão no Brasil ou fora do Brasil, eu conversei com pessoas da Itália, de Dubai, brasileiras que moram fora, sabe? Eu quero Sim. que, indiferente do lugar que essas mulheres estejam, eu quero que elas sintam que a história delas valeu a pena. Eu quero que elas se apaixonem pela história delas. Porque quando você revive toda essa memória do passado, você começa a enxergar a sua história de uma outra forma. Ah, com certeza. Você enxerga de uma outra forma. E, e que você nunca duvide da sua história. Porque eu tenho certeza, eu não tenho certeza, é certo, ela pode sim inspirar milhares e milhares e milhares e milhares de vidas. Porque daqui a pouco uma pessoa vai ler o seu livro e ela vai contar para outra, e sabe? E vai ficando isso. Da mesma forma que a gente fica indicando filmes, né? As Sim. pessoas também indicam livros. E no final do meu e-mail, que eu sempre costumo, quando as pessoas me pedem, que elas. Na verdade, as mulheres sempre ficam com várias dúvidas, né? Porque as que Sim. nunca pensaram em escrever um livro, eu vou lá e eu dou como sugestão isso na vida delas, né? Eu termino o meu e-mail com uma frase que eu trouxe aqui, que eu quero ler ela para não esquecer nenhuma palavra, tá? Ela Tá fala assim, bom. olha. Uma mulher, quando reconhece a sua força, se torna uma fonte inesgotável de inspiração. Vamos juntas inspirar outras vidas? É assim que eu termino sempre. Eu acho o máximo essa frase. Que convite Ai, Rô, lindo! só assim, ó, só falando também um pouco assim, não só da história, assim, quando uma pessoa tem uma profissão e ela quer também divulgar o livro, contar o trabalho dela, um livro, ele gera para essa pessoa autoridade, ele gera Uhum. respeito, ele gera reconhecimento, isso. E diversas outras palavras, né? Diversas outras coisas, E com certeza. sentimentos também, né? O mais importante para mim é o sentimento. Então, a partir do momento que você consegue transcrever para o papel o sentimento vivido por aquela mulher naquele momento, isso não tem preço. Não Sim, tem preço, não. com certeza. É, cria emoções que a gente não sabe nem descrever, né? Não. É muito bonito. O seu convite final aí é maravilhoso. Mesmo se a pessoa não está com vontade, é aí que ela vai criar vontade com o seu convite final Justamente, aí. de vez em quando eu entro, olha, quando eu leio alguma frase muito legal no Insta, ou hoje eu vi uma mulher muito legal. O que que é? Eu não sei por quantos anos ela viajou dentro de um ônibus lá na Austrália. E eu achei o máximo, assim, só pelo feed dela ali, sabe? Eu Sim. falei, eu quero você no livro, sabe? Então, quando a gente. Também tem vezes que a gente precisa ir atrás, né? Porque daqui a pouco, como eu não sou uma pessoa conhecida,
Por Ainda enquanto. não tem muitas pessoas me escrevendo, né? Então, eu vou atrás. Então, eu vejo ali, eu fico olhando, nossa, essa mulher deve ter. Então, eu só escrevo para quem eu acho que tem, assim, ó, uma história. Sim. E eu nunca me engano, viu? Porque as É um que já instinto. fecharam comigo, ó, eu lendo agora, porque elas me mandam as respostas das perguntas chaves. Algumas Sim. me mandam por e-mail, outras me mandam em áudio. Então, assim, olha, é muito. As histórias são lindas, lindas e lindas mesmo. É, você vai usando o seu instinto feminino aí. Sim, daí a gente vai Bem para cada forte. mulher. Ó, para cada mulher tem a sua particularidade, né? Sim. Então, não pode ficar uma história parecida e Uhum. nem, né? Então a gente vai fazendo quando o leitor pegue o livro, com que ele leia as 10 histórias. E não que ele leia a primeira e canse, Sim. ai, que livro chato, digamos assim, né? Porque tem Aham. aqueles livros lá que a gente, né, Sim. que não rende a leitura, né? Eu quero Também. que esse livro a pessoa leia, pegue ele, leia e não pare até não ler a última página. E indique no final. Como? E indique no final. Indica para outra Ah, pessoa, compra para fixe! dar de Aham. presente. É, Minha linda, a gente já está finalizando aqui. Eu vou tá. pedir agora para você fazer um sorriso bem bonito para a gente fazer um print. Enquanto a gente faz o nosso print, as pessoas que quiserem fazer uma pergunta, pode colocar a pergunta aqui no ponto de interrogação, que ela vai responder com todo carinho, que eu sei. E quem puder tirar um print aí e marcar a gente nos Ah, eu stories, a tiro. gente agradece. Por favor. Vamos lá, faz um sorrisão bem bonito aí. Meu olho. Deu certo? Acho que deu. Alguém conseguiu tirar? Se alguém conseguiu, pode Eu falar aí. tirei. Ah, então tá bom. Vamos lá para a pergunta da Paula, que ela deixou lá em cima. Eu vou voltar aqui. Tá. Representatividade ajuda no processo de pertencimento. Diminui a sensação de solidão? Pergunta Como? Não dela. entendi. Tá bem Ó, baixinho. representatividade ajuda no processo de pertencimento e diminui a sensação de solidão. Sim, Entendeu? com certeza. Com certeza, porque daqui a pouco, assim, ó, outras pessoas que vão ler essa história, elas vão, uau, eu não estou sozinha. Tipo, daqui a pouco ela conta alguma história. Ai, que exemplo que eu posso dar? Ai, queria falar alguma coisa para cima, não uma coisa triste, deixa eu pensar. Triste. E uma outra pessoa tá passando por aquele momento, sabe? Sim, Exatamente pela mesma história. Então ela acaba que ela pensa, uau, eu não estou sozinha nessa, né? Mais sim. pessoas passam por determinada situação. Eu acredito que sim. O livro tem esse poder de unir as pessoas, sim, E não se sentir só, né? Que é tão importante. com certeza. Tem muita Porque gente assim que se identifica muito com a leitura e sai de um processo de depressão através dos livros, sai de processos difíceis, né? E também de formas positivas, né? Ah, sei lá, você lê um livro e que você está com vontade de fazer uma coisa, a partir daquele livro te dá motivação para ir adiante, né? Igual essa sua amiga aí, que você encontrou com ela ontem, foi através de um livro, né? Então, pequenos gestos faz muita diferença na vida da outra pessoa também, né? justamente, eu também, não, eu acho, com certeza sim, sim, o livro tem esse poder, né, digamos assim, de fazer com que a pessoa se sinta menos sozinha Sim, em determinadas situações da vida, né? com certeza. Ju, eu queria que você falasse aí pro pessoal se alguém tiver interesse em procurar o seu trabalho e querer escrever essa história e querer sua ajuda, como é que ela pode te ajudar? Eu vi que tem um linkzinho seu lá na bio. Explica aí pra galera. Ah, o link que eu tenho na minha bio do Insta é o meu site. Aí lá no site eu explico um pouquinho como funciona e tem o meu número do WhatsApp, que as pessoas podem entrar em contato comigo. Elas vão falar comigo mesmo, não tem ninguém assim, não é robô, não é nada.
é atendimento humanizado. Eu tenho isso bem grande lá no site. Sou eu que respondo. Eu adoro, eu adoro. Tem dias que eu fico só respondendo mensagem. E eu acho o máximo. Porque as histórias sempre... Eu sempre fui apaixonada por histórias, né? Então, conforme a pessoa vai me escrevendo, eu já peço. E quem é você? O que você faz? Não sei o quê. Daí a pessoa já me manda um áudio, já me conta a história. E ali a gente já começa um livro, praticamente, né? Exatamente. E quando vê... 1, 2 horas, e eu, meu Deus, chega, chega, tchau, tchau. Volta para a realidade, volta para o offline. Volta, volta, eu preciso me concentrar. Ai, Flor, eu queria te agradecer por você ter tirado um tempinho da sua agenda, sua vida com tantos afazeres, com tantos papéis como mãe, dona de casa, contadora e empresária. Então, assim, eu fico muito feliz e lisonjeada em receber você aqui com a sua história, com Viu, o seu Rô? projeto Só de vida. respondendo aqui a Paula, que a Paula falou que lembrou o Ela- filme, o livro, o filme Histórias Cruzadas. Eu assisti Ah, esse filme sim. domingo. Domingo. Nossa, que E é coincidência! justamente isso, aquela mulher, tem uma mulher que ela escreve as histórias das empregadas domésticas. É isso mesmo. É muito legal esse filme, Histórias Legal. Cruzadas. É Histórias muito cruzadas. bom. Outro filme. É uma lição de vida. Ah, é porque passou aí, eu não vi, não tinha visto É a muito bom. observação. Ah, não, outra dica de filme aí que se deu. É muito legal. Ó, hoje também eu recebi um convite da Sabrina. A Sabrina gostaria que a gente fizesse um trabalho em conjunto, ó, das mulheres garimpeiras, lá do estado dela. Nossa, eu achei o máximo, então. Então, tipo, são, assim, cada mulher, né? Cada região tem a sua história. Tá sendo muito bacana mesmo. Que Muito, muito, legal. muito, muito mesmo. E Estou tá bem feliz. chegando, as histórias estão chegando aí. Agora, ao passar do tempo, você não vai nem ficar procurando muito, elas vão chegando, vai cada vez chegando cada vez Isso. mais. Então, minha linda, muito obrigada. Agradeço de coração por você ter aceitado desde o início, desde quando eu falei com você, por estar participando desse projeto. E pode contar comigo o que você precisar, se for para divulgar, ajudar a divulgar. Apesar de ser muito pequenininha também, ninguém me conhecer ainda, mas estou à disposição para te ajudar. Quero agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui, que fizeram as perguntas, pessoas que vão assistir depois. E te agradecer. Que Deus abençoe o seu projeto e que sua missão de vida possa crescer e inspirar mais e mais e mais mulheres. Muito obrigada por você ter participado desse momento. Amém e muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Que isso, minha linda. Beijão, Uma boa noite para todo sucesso. mundo. Não, Obrigada por e todas muitas nós. realizações. Ah, para todas nós. E quem quiser, Verdade. procura a Ju, que ela vai estar à disposição para receber vocês. Tá bom? Sim, sempre, tá? Uma boa Beijo, noite para Rô. vocês. Obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.